Eu orei muitas vezes para esse dia não chegar, mas chegou. Amém. Eu orando hoje, o Senhor falou muito comigo, fazendo um devocional hoje de manhã, sobre muito daquilo que eu vou falar hoje aqui, né? Sobre confiança, sobre descansar no Senhor, sabe? Estava lendo um pouquinho sobre José, a história dele ali, com Potifar, um pouquinho antes. E eu via o quanto o Senhor abençoava a vida de José, né? Tudo que o José fazia, o Senhor abençoava ele, todos os momentos. E José não tinha medo, né? E isso veio muito de encontro comigo hoje. Eu posso falar para vocês que eu me imaginava com muito medo aqui na frente, mas estou bem tranquilo. Acho que Deus acalmou muito meu coração. Mas é isso aí. Como vocês sabem, eu não curto muito aparecer, né? Teve o culto aí esses tempos atrás, em relação à profissão. E uma das coisas que eu falei foi exatamente sobre isso. Eu não gosto muito de falar em público, tanto é que eu trabalho em casa, eu não saio de casa para nada, tem dias que eu nem vejo o sol. Mas, amém, né? Vamos lá. Queria, primeiramente, agradecer o Dé e o pastor André e a pastora por estar me impulsionando, né, a estar aqui. Se não fosse principalmente o Dé me impulsionar a estar aqui, eu não estaria. Mas, amém. Eu estou um pouco emotivo hoje, tá? Então, relevem. Queria falar um pouquinho meu tema aí para quem está anotando, se alguém quiser anotar. O coração que Deus busca. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre Davi e Saul. Mas antes disso, eu queria mostrar minha família, que é só de 2, né? Esse aqui sou eu. Quando era pequenininho, era cabeçudo pra caramba, olha lá. Essa é a minha esposa, linda, maravilhosa. Deus me deu. Deus tenha misericórdia de mim. Amém. Queria falar então, que nem eu falei, queria falar um pouquinho sobre Davi e Saul. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre como era a realidade de Israel naquele tempo. Então, queria ler um versículo com vocês, que está lá em 1 Samuel 8, do 5 ao 7, que diz assim... eu espero, pessoal. Espero, pessoal. Não? Pode ler, né? Suave. Quiser anotar aí, ó. E disseram-lhes, tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi você quem rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Então, aqui mostra Samuel numa idade mais elevada, né? Ainda não tinha acontecido os acontecimentos de Saul e Davi, era um pouco antes disso. Aqui mostra o povo ansiando por um rei novo, por um rei, né? E aqui também fala que eles queriam ser como as outras nações, né? Eles queriam que Israel fosse igual às outras nações. E até o finalzinho do versículo fala assim que foi a mim que eles rejeitaram como rei. Então, o plano do Senhor era ser rei de Israel naquele tempo, né? O plano do Senhor era ser... ele que queria cuidar de Israel naquele momento, sabe? E o povo não. O povo, por conta das suas inseguranças, dos seus medos, das suas aflições, não sei, por Samuel já tá idoso, eles queriam ser parecidos com as outras nações, né? E só que não, esse não era o desejo de Deus naquele momento. Não era esse desejo de Deus para Israel. Tanto é que lá em Êxodo, fala assim, Êxodo 19, do 5 ao 6, fala assim, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal.
Muito massa, vocês estavam falando sobre tesouro aqui acho que foi no momento do louvor, falando sobre tesouro, e isso está bem aqui também na minha ministração. Mas, enfim. Meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino, sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá a Israel, aos israelitas. Aqui é Deus falando com Moisés no Monte Sinai, do que ele tinha para Israel naquele tempo, né? Ele queria que Israel fosse o tesouro precioso dele, né? E fala que Deus também queria ser o rei de Israel. Então, olhando um pouquinho para o que Deus tinha falado para Moisés aqui, Deus queria que Israel fosse uma nação como se fosse um espelho, um modelo, sabe, para as outras nações. Muito, muito diferente do que os israelitas naquele momento queriam, né? E então, esse era o propósito de Deus, que Israel fosse uma nação santa, que fosse um modelo para as outras nações, sabe? Esse era um dos únicos desejos um dos desejos que Deus tinha para Israel. E foi daí que começou, depois que teve toda essa conversa, depois do versículo 8, de versículo 7, ali fala que 7 de 1 Samuel 8, que ele fala que o Senhor mesmo fala para Samuel para atender o pedido do povo, né? E dar um rei. E foi daí que surgiu Saul e Davi. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul e Davi foram os primeiros reis de Israel. Saul era um cara que era mais focado em aparências, em aquilo, se preocupava muito com o que as pessoas pensavam dele, né? Ele queria muito mais impressionar o povo do que impressionar o próprio Deus, sabe? Saul era um cara que vivia, como posso dizer, de aparências, tá ligado? Já Davi não, muito pelo contrário, sabe? Davi priorizava a presença de Deus. Davi era um cara que desejava, acima de tudo, agradar a Deus. Era um cara que tinha medo de perder essa presença de Deus, sabe? E você olhando para os dois, você consegue ver um contraste muito grande no coração dos dois, sabe? Um buscando a aprovação de homens, outro buscando a aprovação de Deus, sabe? E eu trouxe para vocês algumas comparações entre os dois. Eu vou passar bem rápido por isso daí. Bem rápido. Uma das comparações é busca pela honra de homens, é o que eu estava falando agora. 1 Samuel 15, 24, fala assim. Então disse Saul a Samuel, eu pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo, e dei ouvidos à sua voz. Então, aqui foi logo após Saul ser confrontado por Samuel, né? Por Saul ter desobedecido a Deus, né? Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre o motivo, o que ele fez para ter sido obedecido. Mas aqui no finalzinho do versículo ele fala assim, eu pequei, pois transgredi os mandamentos do Senhor e as tuas palavras. Ele fala assim, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Isso mostra um coração muito preocupado com a aparência, sabe? Com o que as pessoas vão pensar. E sei lá, lendo isso daqui, meditando sobre isso, eu já me senti assim também, sabe? Um cara que, sim, muitas das vezes liga para a opinião dos outros, para a opinião das pessoas. Não sei você, mas, enfim, eu já me senti muito assim. Um outro sobre Davi agora. Ele tinha muito amor pela presença de Deus. Em Salmos 27, 4 diz assim, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, Davi desejava estar muito próximo de Deus, sabe? Ele valorizava a presença de Deus, sabe? Ele valorizava estar contemplando o Senhor a todo momento, sabe? Então, isso mostra uma preocupação muito grande de Davi de querer agradar a Deus, sabe? E isso também me mostra um pouquinho da vida de Saul, sabe? Saul eu li alguns livros para fazer isso aqui, eu não costumo muito ler, mas eu tenho que ler. Eu trouxe um livro para
mostrar pro pessoal, mas minha esposa me barrou. Porque eu não ia, só ia ficar de enfeite aqui só. Enfim, foi um livro muito bom, que é quem é na Bíblia, um negócio assim, que fala um pouco, quem é isso. Que fala brevemente sobre um monte de gente da Bíblia lá. E aí, enfim, me perdi aqui, até onde eu estava. Mas beleza. É isso. Vamos mais uma vez, Saul. Saul dependia das suas próprias forças. Dependia das suas próprias forças. 1 Samuel 28, do 6 ao 7, fala assim: E consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim. Urim é instrumentos sagrados. Eu nem entrei mais muito a fundo nessa parada aí, porque não vai levar nada. Nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. Então, quando Saul enfrentou alguma dificuldade, o Senhor não respondeu. Só que Saul, em vez dele esperar calmo, tranquilo na presença de Deus, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, não. Ele foi buscar outras fontes, foi buscar pessoas erradas, né, para aconselhar ele, sabe? E essa mulher, ele foi buscar essa mulher, essa feiticeira, para ver se ajudar a ver. Isso mostra muito um coração que não quer depender de Deus, sabe? Que quer depender das suas próprias forças, das suas vontades, sabe? Então, é muito contraste entre os dois, sabe? O último agora, sobre Davi, é o último das comparações, tá? Nem começou ainda. Confiança pela presença de Deus. Confiança plena em Deus. Em 1 Samuel 17, do 45 ao 47, fala assim: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, esse versículo mostra claramente a confiança de Davi, sabe, naquele momento. Claramente Davi era muito menor que o gigante. Claramente, numa trocação de soco entre Davi e o gigante, ele ia perder. Mas eu creio que no momento que Davi chegou à frente desse gigante, ele já sabia que ele tinha ganhado. Porque a confiança que ele tinha em Deus, velho, era algo que transcendia ali, né? Mas, enfim. Eu queria também falar um pouquinho, 3 pontos com vocês, referentes ao coração que agrada a Deus. É isso. O primeiro ponto é a importância da obediência em Deus. Tem ali também. Agora que eu vi. Então, 1 Samuel 15, 22 fala assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Aqui é Samuel dizendo para Saul, né? Agora que eu vou contextualizar para vocês, que tinha acontecido lá no começo, que eu falei que ia falar depois. O Senhor só deu uma palavra a Saul: mate todos os amalequitas. Era um povo lá, um outro povo. Só que Saul não fez isso. Obviamente, Saul matou todo mundo, né? Só que poupou o rei. O nome do rei era Agag. Só que depois poupou o rei e poupou os melhores animais que tinham lá, né? Só que o Senhor pediu para Saul: você tem que matar todos. Matar todos. Só que Saul não matou. E mais para frente nos versículos diz que esse rei Agag foi morto por Samuel até, né? Samuel matou o rei um pouco depois desses acontecimentos, né? Então, Saul era o rei que o povo escolheu, né? Mas ele priorizou desobedecer a Deus.
Ele priorizou impressionar a Deus. Por mais que ele tenha pego os animais e sacrificado a Deus, aqueles animais, ele desobedeceu a Deus. Ele foi um cara que não fez aquilo que o Senhor pediu, sabe? Então, o que eu tenho para falar para vocês hoje é o quê? A obediência é muito melhor do que você estar aqui louvando. Obedecer é muito melhor do que você estar servindo. Obedecer é muito melhor do que você estar levantando as suas mãos e clamando a Deus, sabe? Deus se importa com isso, porque é o seu coração que vai te salvar. E olhando um pouquinho para esses acontecimentos, e eu pensando no que eu falar sobre mim, não sei, eu não sou um cara que gosta de falar muito sobre mim, mas eu era um cara muito obediente, desde quando era pequeno. Eu não gostava muito de ir na igreja. Na verdade, não gostava nada de ir na igreja. Eu morava em Jataizinho, para quem não sabe, eu nasci lá e vim para cá com 14 anos. E eu não gostava de ir na igreja. Pra você ter noção, de tanto que eu não gostava, eu dormia na igreja. Só que eu não dormia assim, de boa. Eu levava um travesseiro para a igreja. O negócio era feio, velho. E só falei por besteira. Não sei porque eu falei isso, velho. Nada a ver aqui. Mas, enfim, voltando sobre a questão de obediência. Uma das coisas que Deus me lembrou com relação a isso, sabe, é a relação ao meu devocional. Quem é que lembra do CADES, que tinha CADES antigamente? Tinha CADES no Portinari. E a minha mãe e uma mulher chamada Nicole, que eu acho que ela corrigia os devocionais do pessoal, ficava enchendo meu saco. Todos os domingos. E a parada de você fazer o devocional e apresentar para o pessoal, para eles lá, eles iam corrigir o devocional no sábado, você tinha que fazer o devocional todos os dias. Todos os dias você fazia um devocional lá que eles davam. Eu nem lembro como que era isso. Mas, só que a minha mãe toda vez perguntava para mim, fiz o devocional hoje? Eu falava, fiz. Eu não fiz nada. E se eu chegasse lá no Portinari e não tivesse feito o devocional, eu tinha que ficar fazendo lá. E aí eu não queria fazer lá. Porque eu queria jogar bola, queria fazer as paradas lá. E o que eu fazia? Eu achava que eu era muito esperto, velho, nessa época. Eu achava que era rato demais. Eu fazia o devocional todos os dias, no domingo. Todos os dias no domingo, nossa. Fazia o devocional todo no domingo. Todo domingo eu fazia o devocional antes de ir para lá. Então, meus devocionais eram tipo assim, porque Deus é bom e o diabo não presta, tá ligado? E eu achava que eu estava arrasando. Só que me pegaram. A Nicole, essa mulher aí, moreninha da minha cor, ela viu, uns 3 meses deu certo essa parada. 3, 4 meses. Só que lá tinha um momento que eles escolhiam as pessoas para falar lá na frente. E desde essa época eu já não gostava de falar muito, não. Aí ela falou assim, o Giovanni vai falar hoje. Eu falei, nossa, que droga. E eu tinha uns 14 anos, eu acho. E aí eu tive que falar, fiquei tremendo lá, de medo. Fiquei suando frio, mais do que eu estou hoje. Mas travei lá, fiquei tudo nervoso, nem lembro o que eu falei. Mas foi muita coisa nada a ver, eu acho. Enfim. E depois disso eu comecei a pegar firme no meu devocional. Vi que eu não era tão esperto quanto eu achava. E até hoje eu priorizo isso, sabe? O devocional é uma das coisas mais importantes para mim hoje em dia. Eu costumo fazer ele no primeiro momento do meu dia. Eu acordo, escovo os dentes, obviamente, e depois faço meu devocional, sabe? Porque eu não estou falando isso para você fazer a mesma coisa, tá? Isso é só entre mim e Deus. Mas eu gosto de entregar a primeira parte do meu dia para Ele, sabe? Então, por conta da minha mãe, dessa tal de Nicole aí, que encheram o meu saco. Hoje em dia, eu sou muito grato a elas por ter me
me enchido desse saco, né? E eu, enfim, fui muito desobediente, mas Deus me curou. Amém? Então, a obediência é o que mais importa para Deus, sabe? Como eu falei, muito mais que qualquer coisa. Seu coração seja obediente. Esse é um dos princípios para você ter um coração segundo o de Deus. Segundo ponto, acho que eu estou muito rápido, né? Não? Tá bom, então. Segundo ponto é a humildade e o arrependimento de Davi. Queria ler com vocês em Salmo 51, do 10 ao 11, que fala assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito inabalável. Não me lanças fora a tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, esse momento aqui era Davi, ele escreveu esse versículo. Foi um pouco depois de Natan, o profeta Natan, ter questionado Davi, né, sobre... confrontou ele, no caso, né, sobre ele ter pecado com Batseba lá. E assassinado de Urias. Urias. Assassinato de Urias. Então o cara, além de pegar a esposa do soldado, ele foi lá e matou o cara. Não matou, né, mas colocou o cara na linha de frente lá da guerra lá que estava acontecendo, e Urias morreu por causa disso. Só que um ponto interessante, olhando na vida de Davi, é que ele não fugiu dos seus erros. Davi não arrumou desculpa nenhuma naquele momento. Davi podia muito bem chegar assim para Natan e falar assim: mano, eu sou o rei, velho. O que você está falando? Quem manda aqui sou eu. Tá ligado? Mas não. Davi foi totalmente diferente, sabe? Davi não arrumou desculpa para nada. Ele assumiu o seu erro. E até fala aqui no final do versículo que o maior medo de Davi, ele falou assim, ó, não me lanças fora da sua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então Davi tinha medo, o maior medo de Davi naquele momento era perder a presença de Deus, sabe? Você vê como um cara era um homem segundo o coração de Deus de verdade, sabe? Um cara que priorizava a presença de Deus, sabe? Saul era um cara que... Davi era um cara que priorizava a presença de Deus, sabe? Então, mostra muito o coração que é sincero, sabe? Um coração que não esconde seus erros, sabe? Esse arrependimento sincero mostra o que Deus mais valoriza, sabe? É um coração que não foge dos seus erros, que busca o perdão, de renovo interior, sabe? Então, ninguém é perfeito. Eu tenho que falar para você que ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Seus pais não são perfeitos. Vocês não são perfeitos. Seu líder não é perfeito. Seu supervisor não é perfeito. Seu pastor não é perfeito, sabe? Nós vamos errar. Mas o que vale é o pós isso, sabe? É você não esconder, não fugir dos seus erros, sabe? E eu lembrando um pouquinho sobre algumas coisas sobre o que eu podia falar com relação a isso. Eu lembro que eu jogava bola antes da asma me parar. Eu estava jogando uma época lá em Cornélio Procópio e eu estava esculachando meu time, xingando eles de tudo quanto é nome, tá ligado? Nossa, falava cada coisa bizarra que eu nem sei por que eu estava tão estressado aquele dia. Mas eu estava esculachando meu time, esculachando mesmo. E eu lembro, cara, é muita vergonha isso. O juiz parou o jogo, ainda bem que ele me chamou de canto, ele não falou alto para todo mundo ouvir. Ele falou, cara, você tá doido? Que isso? Calma. São seus amigos, são seus colegas de time. Não precisa ser maluco falar tanta besteira assim pros caras. Isso me marcou, sabe? Eu, obviamente, fiquei morrendo de vergonha na época. E esse momento, que nem eu falei para vocês, eu não gostava de ir na igreja. Então eu não estava nem aí com essa parada de igreja. Essa parada de Deus, Jesus e tudo mais. Mas eu lembro que eu pedi perdão pros caras ainda, depois que eu cheguei no quarto. Falei, mano, desculpa aí, velho. Eu tava meio alterado hoje, não sei porquê. Mas eu queria pedir perdão aí para vocês. O pessoal levou numa boa, todo mundo ficou suave. Mas esse é um dos exemplos que eu tenho. Eu acho que você vai ter
alguns de vocês vão ter um exemplo melhor que esse, do que esse para falar. Mas esse é um dos que me marcaram assim, sabe? Que nesse momento eu não fugi, né, dos meus erros. Eu reconheci, eu vi que eu estava errado. Caramba, acho que eu estou muito rápido mesmo. Então pode subir. Se eu não estou muito rápido. Eu vou chorar, tá? Tenho certeza. Eu, fazendo isso daqui, me perdoem, tá? Eu estava estudando e toda vez que eu chegava nesse terceiro ponto, eu começava a chorar. É complicado, mas tudo bem. Vamos lá para o terceiro ponto. É confiança total em Deus. Salmos 37:5 fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e ele tudo farás. E mais ele farás. Aqui é um Salmos também escrito por Davi. Davi já estava no momento mais idoso da sua vida, tinha passado por várias experiências, e os velhinhos são fogo, né? Lança as paradas muito, muito brabo. Eu gosto dos velhinhos. Mas esse salmo foi escrito por ele para encorajar a confiar no Senhor e descansar nele, sabe? E Davi encoraja a gente a entregar os caminhos ao Senhor. E o que seriam esses caminhos, sabe? Seriam nossos momentos do nosso dia a dia, nossa vida, nossos desafios. Não sei para você quais são os desafios hoje em dia. Se é a escola, passar de ano. Talvez tenha alguns aí que estão sofrendo. Se é uma faculdade, se é um trabalho, se é arrumar um namorado, casar, ter filhos, enfim, são ciclos da vida. E Davi confiava muito em Deus, em todas essas situações, sabe? Em todos os momentos da vida de Davi, Davi confiou em Deus, sabe? Desde enfrentar leões até derrotar gigantes. E mais tarde também ser perseguido um pouco por Saul. Saul tentou matar Davi muitas vezes. E mesmo por tudo isso que Davi passou, Davi nunca deixou de confiar em Deus, sabe? Davi nunca foi um cara que negou o Senhor. Ele sempre tinha um coração voltado para a presença de Deus, sabe? E ele era um cara que amava a presença, que confiava em Deus em todos os momentos, sabe? Então, que nem eu falo, essa confiança é a chave para ter um coração segundo o coração de Deus, sabe? Então, que nem eu falei, muitos de nós enfrentamos muitos desafios. Todo mundo aqui tem um friozinho na barriga. Eu tô aqui, já nem estou mais com na barriga, mas quando eu estava sentado ali, eu estava passando mal. Dá vontade de correr, ir embora e deixar esse negócio aqui. Mas tem esses momentos de friozinho na barriga, sabe? Quando o vestibular começa a chegar, quando, sei lá, você está gostando de uma mina, ou a menina está gostando de um menino, e você está querendo ser correspondido de todo jeito. Ou você pensa em casar futuramente, ou eu ter um filho, entendeu? Então, são coisas que deixam a gente com frio na barriga, né? E esse primeiro versículo, que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e tudo farás. Perdão, gente. Foi o primeiro versículo da Bíblia que eu li. Eu lembro que quando eu estava jogando bola, eu acho. E aí eu estava voltando para casa. Eu vi um papelzinho voando assim. Eu peguei e chutei o papel ainda. E ele voltou para mim ainda o papel. E aí eu peguei e li isso. Só que eu nem liguei para aquele momento, sabe? Só. Só que eu lembro desse versículo até hoje na minha vida.
Pois confiar em Deus, para mim, é muito difícil. A confiança que Davi tinha em Deus era muito, muito louca. Como Davi passou por muitas dificuldades, eu também passei por muitas. Eu fui criado somente com a minha mãe e com a minha avó. Perdão, gente, de novo, perdão. A gente passou por muita coisa difícil, desde fome, até ver minha mãe apanhando. Momentos em que eu questionava, sabe? Pô, Deus, como eu confio em você desse jeito? Há uns 6, 7 anos atrás, eu comecei a questionar a mim mesmo. O porquê de eu fazer isso? O porquê de eu estar aqui? A vida não fazia mais sentido. Eu não me sentia feliz. Não era alegre. E tudo isso me fazia questionar a Deus. Pai, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que viver dessa forma? Acho que isso tudo que aconteceu comigo, esses 6, 7 anos atrás, eu fui diagnosticado com depressão. Eu tive que ser afastado do meu trabalho. Eu tive que trancar minha faculdade. Mas eu lembro que nesses dias, eu falava só assim para Deus: Pai, se eu não for feliz aqui na terra, eu vou ser com o Senhor. Então, eu não sei o que você está passando aqui hoje, como está seu coração aqui hoje, quais são suas preocupações aqui hoje, quais são seus medos, suas dificuldades. Mas eu sinto que tudo aquilo que eu passei foi respondido por Deus no dia a dia. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, que me ama. Eu tenho amigos maravilhosos. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Então, eu não sei o que você está passando hoje, quais são os seus desafios, seus medos. Não sei se você está com medo do seu futuro, com medo de confiar em Deus, se você tem dificuldade em confiar em Deus. Se você tem medo das fases da sua vida. Eu não sei como que está a sua vida hoje. Não sei se fez sentido também para você essa palavra. Talvez não fez. Mas eu queria orar com você hoje. Para você especificamente que tem medo do seu futuro. Porque hoje eu ainda tenho. Eu sou o primeiro a estar aqui. Hoje eu sinto muito medo do meu futuro. Como eu vou ser quando ser pai? Como eu vou ser como ser avô? Como ser um esposo melhor? Como ser um filho melhor? Então, eu queria orar especificamente com você aqui hoje sobre isso, sobre o seu medo do futuro, você que tem medo do seu futuro e de confiar em Deus. E eu não estou falando aqui só para vocês, adolescentes. Estou falando aqui para a liderança, para os supervisores, para mim mesmo.